Qual a diferença entre os pobres, classe média e ricos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos, seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, claro, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, coordenador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre a diferença de pobres, classe média e ricos ao longo de um período de 30 anos, que eu vou considerar aqui. Então vamos lá. Indo direto aqui ao nosso assunto de hoje, a gente está falando aí sobre resultados, balanço, fluxo nos outros vídeos que a gente falou ontem e anteontem. Se você ainda não viu, corre lá que você vai entender melhor se você não entender bem aqui. Mas caso você não entenda, pode deixar aqui alguma pergunta, alguma dúvida aqui nos comentários que vai ser um prazer responder aqui para você. Então vamos lá direto ao nosso assunto. Aqui a gente vai falar aqui considerando uma linha de tempo aqui de 30 anos, ou seja, a pessoa que sai dos 30 anos, passa lá pelos 45 anos e chega até os 60 anos, que de repente vai encaminhar lá, pelo menos para a classe média e para a classe mais pobre, infelizmente, a questão da aposentadoria, né? Então vamos considerar esse horizonte de tempo aqui. Então primeiro a gente vai considerar aqui, por exemplo, as pessoas mais pobres. Obviamente eu não estou denegrindo nenhuma pessoa pobre, principalmente porque a gente sabe, não é um caso, mas sim vários casos que pessoas pobres saíram lá da pobreza e conseguiram patrimônios bilionários. A gente está falando bilionários. Para quem não conhece aí, o Mateus, da rede de atacado e varejo Mateus, é um recente bilionário aí que veio lá realmente lá de baixo. Então isso aqui não é uma forma de denegrir nenhuma pessoa que ainda está em condição hoje de pobreza, ou pelo menos lá na classe mais baixa, tá? E é sempre bom lembrar que a gente costuma dizer que, você já deve ter ouvido falar isso, que pobreza é um estado de espírito, uma questão mental também que você pode alterar, né? Obviamente vai ter que trabalhar, vai ter que entregar valor para a sociedade para você sair daquela pobreza. Mas enfim, eu não vou falar sobre esse assunto hoje, eu vou falar sobre números, que é o que a gente trabalha aqui na Symmetry, né? A gente trabalha com dados. Então vamos lá. Então eu estou falando aqui sobre resultados. Geralmente a pessoa mais pobre, ela está recebendo ali em torno de um salário mínimo, e esse salário mínimo, vamos colocar ali, por exemplo, a partir dos 30 anos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas mais pobres, até as pessoas na verdade mais ricas também têm essa característica, né, que eu falei, que muitas pessoas ricas hoje saíram lá da pobreza e começaram muito cedo, né? Começaram com idade, inclusive, abaixo de 18 anos. Então aqui a gente está colocando 30 anos só como referência. Então aqui vamos supor que uma pessoa nessa condição de pobreza, vamos dizer pobreza porque o ponto principal aqui na pobreza é receber um determinado valor, né? Tem uma receita ali que eu estou colocando ali em cima nos resultados, em verde aqui nessa primeira linha é a receita, ou seja, a renda bruta que a pessoa recebe, e em vermelho ali a despesa. Então ali significa que a pessoa recebe e a despesa é exatamente igual, né? Ou seja, não sobra nada no final do mês. Consequência disso, a pessoa mais pobre, no caso a gente está falando aí, essa pessoa que vai ter aquele salário mínimo, geralmente somente corrigido através da inflação, começa com 30 anos ganhando um salário mínimo, se aposenta com um salário mínimo. Seria esse cenário que infelizmente acontece muito aqui no Brasil. Então a gente tem a segunda linha, que é a parte de balanço, que significa lá a quantidade de ativos que a pessoa tem e a quantidade de passivos. Nesse caso aqui, essa demonstração, isso aqui são 3 demonstrações financeiras, na verdade, que eu emprestei lá da parte do empresarial, né, e trouxe para cá, para essa visão aqui para vocês, né? Então aqui no balanço significa que a pessoa pobre ela não tem nem ativos, não tem nem passivo ao longo da vida inteira, né? Pode, infelizmente, acontecer a pessoa aposentar e começar a ter passivos. De que forma? Empréstimos também. Ela pode ter empréstimos ali também ao longo desse período de vida, né? Pedindo dinheiro emprestado de bancos, por exemplo, aí pode gerar um determinado passivo. E muitas vezes zero ativo, né? Pode, de repente, entrar numa casa dessas mais populares, comprar aquelas casas mais populares, aí começa a gerar um determinado ativo. E aí, de repente, pode entrar também no financiamento, né? Mas ainda nesse nível aí mais baixo, tá? Eu coloquei zerado porque a maioria das vezes é o que acontece, né? Nem ativo, nem passivo. No fluxo, eu coloquei 3 colunas ali. A última linha que eu tenho ali também é o fluxo. Em verde, você tem o operacional, que seria aquela receita lá que sobra lá da receita bruta, menos a despesa é o operacional que eu chamei. Então esse verdinho aqui do fluxo é o restante lá que sobra da receita, né, da renda bruta menos as despesas. Em vermelho seria a parte de financiamento, ou seja, dinheiro que vai ser utilizado para você bancar algum financiamento, e em amarelo seria a parte de investimentos. Nesse caso aí, tudo zerado, ou seja, a pessoa ali nesse nível de pobreza não está sobrando dinheiro,
não está financiando nada e também não está investindo nada. Segue isso aí, 30 anos aí, mais ou menos nesse padrão. Essa é uma situação que possivelmente na maioria dos brasileiros nessa condição de pobreza vai viver, né? Pode acontecer de sair desse nível, né? Aumentar a renda, né? Criar um operacional maior, começar a investir e consequentemente sair da pobreza? Obviamente que sim, né? A gente está colocando isso apenas matematicamente através de dados para você entender como funciona essa dinâmica. Então vamos mostrar agora a classe média, como é que funciona. Na classe média, eu coloquei aqui, qual é a diferença da classe média para a classe pobre, né? A classe mais baixa, né? Seria a parte exatamente da renda bruta. A pessoa tem na classe média, eu coloco classe média baixa, classe média e classe média alta também. Até mesmo a classe alta entra aí nesse bolo, né? Porque na verdade é média, né? Os ricos têm um diferencial muito grande com relação à classe alta. A pessoa pode, por exemplo, ser, vamos supor, um casal de juízes. Ainda está na classe alta, mas mesmo assim pode ter um comportamento de classe média. Isso vai depender exatamente de como a pessoa vai lidar com o dinheiro que ela vai estar recebendo. Mesma coisa, se for um casal de médicos, neurocirurgião, cardiologista, ganha pra caramba. E aí, se tiver o tipo de comportamento igual à média, entra aqui nesse bolo também. Então, voltando aqui. Então, nos resultados, significa que ali ela ganha muito mais que a classe mais pobre, mas o nível de despesa é praticamente também no mesmo nível daquela receita bruta. Consequentemente, sobra pouco dinheiro. O que muitas vezes vai acontecer na classe média, olha o balanço que acontece, né? Ela adquire um passivo muito grande ao longo do início aí dessa vida mais ativa, de 30, coloquei 30 a 45 anos, que é exatamente aquele período a pessoa compra carro, vai refinanciando o carro, né? Compra um, mal pagou um, compra um outro, já vende, troca com troco, né? Eu já caí nessa no passado, né? E também tem a parte de financiamento de imóveis, né? Apartamento, casa, né? Depois, não, eu quero financiar uma casa de praia, né? E aí vai, nunca termina esse nível de financiamento. Então, os financiamentos tendem a cair ao longo do tempo, tá? Mas sempre tem aí financiamento altos lá na classe média. Na parte de ativos, eu coloquei em verde aí alguns ativos crescentes, porque se você viu o meu vídeo anterior, eu falo que os ativos, por exemplo, principalmente da classe média que elas têm, seriam os apartamentos, né, que compraram através de financiamento, ou carro também, né? Isso é ativo, né? Por que é ativo? Você pode vender e você vai receber um dinheiro. Ou seja, você transforma aquele ativo em dinheiro. Pode acontecer e pode acontecer perda, inclusive, né? Porque o que acontece? Eu estou demonstrando aí exatamente uma situação desse tipo. Em um determinado momento, pode ser que os ativos chegam no nível do financiamento. Ou seja, zerou ali, está no 0 a 0, né? Ou seja, patrimônio líquido zero. No início, o patrimônio líquido aí da classe média é negativo, porque se ela vender todos esses ativos, a casa financiada, o carro financiado, não cobre aquele passivo lá do financiamento, né? Então seria esse principal problema aí da classe média. Lá na frente, sei lá, daqui, vamos supor, a pessoa comprou um apartamento com 30 anos de financiamento. Depois de 30 anos, aí realmente aquela casa, aquele apartamento vai ser da pessoa, porque ela quitou todo o financiamento. Aí ela pode pegar, aquilo é um ativo, e aí liquidar aquele ativo e transformar em dinheiro. Se ela quiser, obviamente, tá? Então esse é o principal problema da classe média ali na linha de balanço. Na linha de fluxo, o que acontece? Basicamente, o que sobra ali da diferença, porque ali naqueles resultados você não está colocando na despesa a parte de financiamentos, aquilo que você vai utilizar para bancar os financiamentos. Eu tirei tudo aquilo ali. Por isso que esse verdezinho ali embaixo, que eu estou colocando ali no fluxo, significa basicamente o dinheiro que sobra é o dinheiro para bancar financiamento. Financiamento de carro, financiamento de casa. Basicamente seria isso. Ou financiamento até de outras compras maiores também, que seriam pagas ao longo de um período, né? Ou seja, através de prestações. E por último, né? Esse que é o importante. Esse seria um padrão possível de demonstrações de quem é rico, né? Ou pelo menos quem está encaminhando para a riqueza. Aqui eu estou colocando de 30 anos, tá? Ou seja, você está partindo de 30 anos, chegando de repente até 60 anos. Obviamente não estou colocando valor nenhum, exatamente eu coloquei só imagem, só para a gente entender melhor essa questão. Então aqui o que eu estou colocando aqui em cima, lá em resultados, que a pessoa rica, ou pelo menos com a mentalidade rica, ela está ganhando mais e tendo uma despesa menor, tá? Um dos problemas nesse caso aí, que a classe média cai, né? É querer olhar o padrão de despesa das pessoas ricas e querer usar o mesmo padrão de despesa neles. Ou seja, tem um problema aí, né? Porque o que acontece? A classe média, ela se financia para ter um padrão de vida elevado. Esse que é o principal problema.
Enquanto a classe rica não, ela utiliza resultados dela, né? Resultados através de crescimento tanto na profissão da pessoa, né, como empresário, ou seja, empregado também, né, e vai construindo aquele patrimônio, né, através da compra de ativos. E aí o que acontece? As despesas é apenas uma parte daquela renda. Se a gente for olhar ali em cima, né, a renda é muito maior. Eu coloquei ali porque não deu espaço, né, mas obviamente tem uma frase do T. Harv Eker, né, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala no limit income, que seria sem limite para a renda. Então ali naquela linha verde, lá em cima, aquela coluna verde, significaria que o crescimento ali não para, tá? Então esse é o ponto principal da classe rica. E o crescimento vai ficando muito elevado e a despesa bem baixa. Mas mesmo esse padrão baixo de despesa é muito alto quando comparado, por exemplo, para a classe média. Então a classe média quer usar aquele padrão de despesa dos ricos. Aí se ferra. Esse que é o ponto principal nos resultados, tá? E o que muda no balanço com relação à classe média, né? Se a gente for observar, eu coloquei zerado ali financiamento, ou seja, a pessoa não tem passivo nenhum por muito tempo, ela está focada no acúmulo de ativos. No nosso caso aqui, que a gente está falando no nosso plano 5, o que são esses ativos? São as ações, fundos imobiliários, ETFs, tanto brasileiro quanto americano, estoques e REITs. Então são esses nossos ativos que a gente está falando. Aí a gente teria também criptomoedas, tá? Então nesse bolo, a gente está focado só simplesmente em comprar ativos, acumular ativos e, obviamente, crescer a nossa renda ativa através do nosso trabalho. Esse que é o foco, é a nossa mentalidade aqui na Symmetry. Então, de repente, ali pelos 45 anos, a pessoa pode, de repente, entrar no financiamento para comprar a casa que ela quer, né? A casa dos sonhos dela, né? Por quê? Aí ela já tem um patrimônio muito grande, muito elevado, consequentemente, ela pode financiar, inclusive, apenas parte daquele imóvel, daquele carro, tá? Então, é isso que é a diferença, né? O ponto de diferença é exatamente esse aqui no balanço para a classe média, tá? Crescimento, ativos crescentes e passivos bem pequenininhos. Nos fluxos também muda muito, né? O que acontece? Aquele dinheiro que sobra lá da diferença entre resultados brutos e despesa, né? É que entra aqui no fluxo operacional, né? Que é esse verdezinho aí, né? Ou seja, sempre tem dinheiro sobrando, muito dinheiro sobrando, e esse dinheiro sobrando, ele pode estar sendo utilizado grande parte dele para investimento. Então, por exemplo, se a gente for olhar ali até os 45 anos, o dinheiro que sobra é dinheiro para ser investido. Inclusive a questão dos dividendos entra aí na história também, né? A pessoa pode estar recebendo dividendos, como eu falei, aqueles ativos ali do balanço, ele pode ser ativos que geram renda, né? Geram a renda passiva, e ativos que não são geradores de renda, né? São apenas ativos que têm crescimento patrimonial, ou seja, ganho capital. Mas voltando aqui ao fluxo, nesse caso aqui o fluxo vai crescente aqui. Eu expliquei no vídeo anterior que, no caso, a parte de investimentos, que é essa parte amarela aí que a gente está vendo, ela é negativa porque é dinheiro que você pegou lá, o positivo, né, que sobrou lá dos resultados, né, e está colocando ali nos investimentos, tá? O vermelho é negativo porque também é dinheiro que está saindo do seu caixa, né, para bancar algum financiamento. Então, esse é a principal diferença aqui para os ricos no fluxo, né? Ou seja, é dinheiro saindo ali saindo do caixa para investimentos, foco nos investimentos, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui no nosso plano 5. O plano 5 é apenas o primeiro degrau da escada, né? São os primeiros 5 dígitos. Depois aí vem o 6º dígito, o 7º dígito, quem sabe o 8º dígito, e aí vai, né? E assim você vai construindo a sua liberdade financeira, você vai construindo a sua riqueza. Certo, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.